Galera, vamos ver aqui uns cortes sobre o nosso Flamengo, Pedro, Flamengo, Felipe Luiz, todo esse imbróglio por ele não ser relacionado para o jogo de amanhã, que é contra o São Paulo, e ele deve estar muito chateado por não ter renovação concretizada, porque ele já tinha uma palavra antes, não sei se era da gestão, era dessa mesma gestão, mas enfim, tem um corte aqui e o crédito referente às imagens dos cortes se encontra abaixo na descrição e bora lá. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço, compartilha, comenta desse placar, mas vamos conferir tudo sobre o nosso Flamengo, que é o que a gente vive e respira, beleza? Vamos conferir. Como vocês viram, amanhã tem Flamengo e São Paulo, e a notícia do dia é a situação do atacante Pedro. Pedro não foi relacionado para essa partida, o clima não é dos melhores por lá. Valeu, pessoal. O Flamengo bem próximo de voltar ao Campeonato Brasileiro, defender a liderança. Tem jogo neste sábado, 16h30 contra o São Paulo no Maracanã. Mas clube mais uma vez em ebulição por conta do episódio Pedro. Como informaram primeiro os companheiros do GE, o atacante fica fora da lista de relacionados por opção técnica, decisão de Felipe Luiz e sua comissão. O atacante nem fica, portanto, no banco de reservas nessa partida contra o tricolor do Morumbi. Sempre bom lembrar que o Pedro recentemente esteve envolvido em polêmica aí indiretamente, porque depois que o jornalista Mauro César Pereira divulgou conversas com uma fonte do Flamengo dizendo que o atacante Pedro poderia ser negociado por cerca de 15 milhões de euros. Seria um bom negócio, não pegou bem dentro do clube, tampouco com o presidente Luiz Eduardo Batista, o Pato. Então, o Flamengo ainda tenta contornar um pouco dessa crise. Na visão do Pedro, ele treinou separado ali, não teve nenhuma justificativa para isso, mas o Flamengo alega que não houve um treinamento separado para o Pedro. O fato é que ele ficou fora do coletivo desta sexta-feira, fazendo um treinamento físico. Então vamos ver como isso vai se desenvolver. Depois de voltar de lesão, o Pedro, ele foi elogiado pelo Felipe Luiz, falou bastante como poderia até aproveitar o jogador que não vem recebendo tantos minutos assim e está insatisfeito com isso. Não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. É uma situação tanto quanto turbulenta, os jogadores de alguma maneira se manifestam em redes sociais. O volante Jorginho, que é a contratação do Flamengo nesse meio de temporada, até colocou no seu Instagram uma foto abraçada ao Pedro no treinamento desta sexta-feira. Enfim, situação tanto quanto confusa no ninho do urubu. Vamos ver como vai se desenvolver esse ambiente. Vamos lá, começando pelo lado do Flamengo, é a notícia do dia, o que aconteceu com o Pedro, uma situação que já tinha alguns capítulos, uma vez que no próprio Mundial o Pedro não teve a utilização que muitos poderiam imaginar e que perceberam que o Felipe Luiz tem talvez outros planos do que seria esse melhor Flamengo. Eu quero que você fale sobre Felipe Luiz e Pedro. Vamos lá, dois lados, né? Primeiro, a gente não discute que Pedro é um grande jogador, já mostrou isso ao longo da sua carreira, é um 9 que tem muito recurso, é um jogador que muitos clubes do futebol brasileiro, incluindo o Flamengo, né, gostariam de ter, porque tem essa capacidade de decidir ali dentro da área, é um jogador que consegue entregar muitos gols numa temporada quando está saudável. Acho que esse é o primeiro ponto, Felipe. O outro ponto é, será que ele está entregando o suficiente para pelo menos merecer estar, né, no grupo do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz? Essa é a questão, porque o Felipe Luiz já falou sobre essa questão de time intenso sem a bola para tentar recuperar a bola no campo de ataque e resolver rapidamente. Essa é a característica do Flamengo. Na ausência do Pedro, ele colocou o Bruno Henrique para fazer essa função, que por mais que seja um pouco mais veterano, por ser ponta de origem, ele tem essa velocidade na recomposição, de morder ali o zagueiro adversário para tentar recuperar a bola no campo de ataque. O Gonçalo Plata foi utilizado nessa função também, não sendo um atacante de origem, ou seja, o Felipe Luiz já deu a senha de que ele prefere jogadores que
consigam ter essa intensidade para recuperar a bola no campo de ataque. Não somente com a bola ser decisivo, porque são duas fases do jogo, né? E eu acho que nesse sentido parece que Pedro está atrás nessa fila. Só que tem uma questão também, né? Ele falou desse time montado em função do Pedro, né? Depois da Supercopa, como a gente ouviu ele falar. Só que eu acho, Felipe, que o Mundial deu algumas dicas valiosas para o Filipe Luís. Primeiro, ele foi eliminado pelo Bayern de Munique, onde se você pegar o mapa de calor do Harry Kane, que é um dos principais atacantes do mundo, você vai ver o Harry Kane muitas vezes atrás dos volantes do Bayern, voltando, ajudando para marcar, ajudando para criar também ali na intermediária. É um jogador que faz muitos gols, entrega muitos gols, mas sem a bola tem uma responsabilidade também defensiva muito grande. E responsabilidade ofensiva sem a bola, né? Que é tentar recuperar a bola no campo de ataque para tentar a finalização o mais rápido possível. O Filipe Luís viu isso de perto. Foi eliminado por um time assim. Talvez para ele, que claro, né, viveu isso como um jogador há pouco tempo até, já tenha, não é nenhuma novidade, mas eu acho que o Mundial, a intensidade que os jogos que o Mundial trouxe, principalmente contra os europeus, deram uma senha pro Filipe Luís. E aí o Pedro, depende dele, viu, Felipe? Depende muito dele. Ou ele se adapta a isso, né? Tenta ser mais intenso, tenta dar uma resposta ao treinador, tenta fazer pelo menos o que o técnico imagina que ele possa fazer para ir recuperar a sua posição. Dentro dessa perspectiva, se ele tiver uma reação a esse afastamento, entre aspas, não temos dúvidas que aí voltaremos, né, ao primeiro ponto. É um grande atacante, pode entregar muito. Talvez não entregue hoje o suficiente para o seu treinador. Campeonato Brasileiro, o Brasileirão está de volta amanhã. Tem um jogaço já logo de cara, às 4h30 da tarde. Caraca, que estranho, né? No Maracanã. É isso aí, tem Flamengo, líder do campeonato, enfrentando o São Paulo de técnico novo, hein? Sob nova direção. Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo. Vamos com informações do Flamengo com a Sofia Miranda. Fala, Sofia. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Sport TV. Campeonato Brasileiro está de volta e amanhã tem Flamengo e São Paulo no Maracanã às 4h30 da tarde. Jogo válido pela 13ª rodada da competição. Flamengo que voltou da Copa do Mundo de Clubes, eliminado nas oitavas de final em meio a algumas mudanças. O Gerson já foi embora, foi vendido para o Zenit da Rússia. Filipe Luís não pode contar ainda com o volante chileno Pulgar, que está se recuperando de uma lesão, vai ficar pelo menos 3 meses afastado. Por isso, o uruguaio Nico de la Cruz está sendo preparado para essa sequência, para essa batida de jogos. E a notícia mais quente é a ausência do Pedro na lista de relacionados. O atacante não foi relacionado para esse jogo contra o São Paulo e, segundo as apurações dos nossos setoristas do GE. Globo, a comissão técnica do Flamengo, do Filipe Luís, está insatisfeita com o desempenho do Pedro durante os treinamentos do time. O Filipe Luís já costuma dizer que o Pedro está buscando a forma física ideal. Então é isso, gente. Pedro está fora desse jogo contra o São Paulo. É um momento conturbado na relação entre o jogador e o clube. Falando da tabela, o Flamengo é o líder com 24 pontos, tem a mesma pontuação que o Cruzeiro, que é o segundo colocado, mas o Flamengo ganha ali no primeiro critério de desempates, que são os gols marcados, e ainda tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. O Flamengo está tentando buscar a 3ª vitória seguida na competição para continuar líder isolado do Brasileirão. Então é isso, gente. Flamengo e São Paulo neste sábado às 4h30 da tarde, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão está de volta. Um abraço, gente. Valeu, Sofia. Obrigado pelas informações. Queria conversar um pouquinho sobre Pedro, né? Porque o Pedro não está relacionado para esse jogo contra o São Paulo. E aí, o torcedor fica assim, Pedro, né? Artilheiro do time aí nas últimas temporadas, praticamente não jogou na Copa do Mundo de Clubes. E eu tendo a entender, com essa não convocação, é que algo está incomodando o Filipe Luís na postura do Pedro nos treinamentos. Aí fui buscar algumas informações, li também que o pessoal do GE colheu as mesmas informações que eu tive, de que havia um incômodo da comissão técnica com a postura do Pedro nos treinamentos, não havia a dedicação esperada
do Pedro, que houve uma conversa com o Pedro para que ele melhorasse a postura. Inclusive o Pedro, no sábado passado, no dia da reapresentação do Flamengo, líderes do elenco e o Felipe Luiz tiveram uma reunião com o Pedro, conversaram com ele para a melhora da postura. Felipe Luiz conta com o jogador para a temporada, gosta dele, quer recuperar o Pedro, mas fato que mesmo depois da conversa parece não ter mudado a postura do Pedro ao longo da semana. Então, esse somatório de fatores fizeram com que o Pedro ficasse fora da convocação para esse jogo contra o São Paulo. E uma outra coisa, né? Quando a gente vê principalmente de torcedores, né? Até alguns companheiros da imprensa criticando o Felipe Luiz pela atitude, o Felipe Luiz quer ganhar. Mais do que ninguém, Felipe Luiz está querendo ganhar jogos. E imagino que se o Pedro estivesse voando nos treinamentos, numa fase espetacular, como antes da lesão e tudo mais, Pedro estaria em campo com o São Paulo. Felipe Luiz foi companheiro do Pedro em campo. Me lembro de entrevista do Felipe dizendo que quando o Pedro voltasse, quando o Pedro ainda estava machucado, que quando o Pedro montasse, faria questão de montar um jeito de jogar para que o Pedro pudesse entrar, né? Então montaria um time em função também do Pedro. Agora, o Felipe não é teimoso. Felipe, imagino que esteja querendo colocar o Pedro, só que precisa da ajuda do jogador. E acho que o Felipe não está enxergando nesse momento que o Pedro esteja se ajudando, esteja merecendo ser convocado e voltar ao time. Não sei se vocês têm uma opinião diferente, se o Felipe talvez devesse escalá-lo mesmo não sentindo empenho do jogador, para tentar recuperá-lo em campo, com um pouco de carinho da torcida, enfim, respeito quem pensa diferente, mas se o jogador não está treinando bem, não está se empenhando, eu acho justo. E também tem outra coisa, em campo, quando entrou, não jogou bem, porque o campo também fala, e o campo tem dito que o Pedro não tem merecido jogar. Então, eu ia falar exatamente isso, eu acho que não é só o treino, né? O treino a gente não consegue acompanhar na integralidade para a gente poder presenciar essas informações todas acontecendo na nossa frente. Então, eu pelo menos faço a minha leitura do que eu vejo no campo, o Flamengo fazer, e nas coletivas do Felipe Luiz, fazer uma leitura em relação ao treinador e em relação ao elenco. E o que eu percebo do Felipe é que ele é um treinador que cobra, sim, muita disciplina dos seus jogadores. E que aquele jogador que não se enquadrar nisso, nessa dedicação diária em prol do plano que o Felipe tem, ele vai perder espaço no Flamengo. Isso é natural e eu não acho isso errado. Acho isso muito certo. O futebol de hoje não tolera mais você perdeu a concentração, perdeu o afinco, perdeu a dedicação, nem que seja por uma rodada, quem dirá ao longo do tempo. Como é que você vai sustentar um jogador sendo titular em campo se ele não está conseguindo fazer aquilo que o treinador está pedindo? E eu tenho certeza que o Felipe não pede para o Pedro fazer só os gols. Pede para marcar, fazer pressão, correr pelo companheiro. O centroavante hoje ele precisa fazer isso. Ele tem esse papel fundamental de uma postura, de exercer uma função em campo coletiva. Não só de marcar, de fazer o gol, de colocar a bola para a rede, que é a sua principal característica, mas especialmente ajudar o coletivo dentro do plano do treinador. Quando esse jogador não cumpre o combinado com o treinador nesse sentido tático, ele vai comprometer o restante dos colegas. É claro que o treinador ele precisa olhar para o todo. Me parece que a situação é essa. Eu tento também olhar pela perspectiva do Pedro, né? Por que o Pedro chega nesse ponto se ele não está se dedicando tanto assim? Será que ele perdeu o gosto por estar ali se dedicando um monte porque ele veio de uma lesão, porque ele acabou ficando no banco de reservas? O Pedro ele tem um histórico, né, de ser reserva no Flamengo desde a época de Gabigol, e aí ele não tem sido colocado para ser esse titular por conta da lesão também, que ele perdeu esse espaço. Então eu também tento olhar pelo lado do atleta. Agora, se for esse o caso mesmo, que o Pedro hoje não está na primeira escolha nem na segunda escolha do Felipe Luiz, então talvez pro jogador, já que ele é muito jovem, procurar outros ares para ele jogar. Não tem nada de errado nisso, só que também não tem nada de errado pro próprio treinador saber com quem que ele quer contar, com quem que ele pode confiar, e ele vai criar essa confiança, essa relação de confiança conforme o dia a dia do clube. Você vê que de algum momento o campo ele mostra algo pra gente que não acompanha os treinamentos, que desenrolou isso para falar, poxa, é uma explicação pertinente dele não estar de repente se dedicando
de uma maneira que precisaria ou precisa para qualquer atleta estar performando. Óbvio que o Felipe ele não é burro, ele não é bobo, ele não é louco de não contar com um atleta desse e não escalar se ele estiver bem. E num nível de elenco hoje, de grandeza do Flamengo, com esse elenco tudo que tem, o cara não pode se dar o luxo também de não estar a 1000%, né? Principalmente voltando. Ah, mas ele tá só voltando. Quando ele voltou nos 2, 3 primeiros jogos, ali ele entrou, fez gol e tudo. E depois parou. E também deixando claro que essa situação do vazamento, do nome, da venda dele veio depois de todo esse momento, né? Então, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Então, se internamente aconteceu algo somente pelo lado do Felipe fazer a leitura e não colocar ele para jogar, mesmo ele tendo sido um cara importantíssimo, e o Felipe sempre deixou isso claro, e às vezes entristeceu ele, não tem problema, você pode se entristecer. Agora, faltar realmente algo no dia a dia, vai faltar depois para a sua escalação. Isso aí o atleta vai chegar a um ponto que você não tem como brigar com isso. Não é somente não a vaidade no sentido pejorativo, mas todo mundo tem seu orgulho. Todo mundo tem sua vaidade. Claro. Então você quer estar dentro do campo. Então chega num ponto, cara, que o treinador, você vê que o seu treinador está tentando ser e buscando ser o mais justo possível. Só que se está todo mundo bem, ele não vai passar a ser injusto com um ou com o outro. Então vai facilitar o trabalho de um lado para o treinador, que vai falar, poxa vida, isso é super importante, mas eu não posso te colocar, porque você não está conseguindo fazer aquilo que você pode fazer ou que eu exijo que se faça. Então, naturalmente, essa conversa entre eles tem um lado que é muito bom. Lógico, o vazamento da situação da venda dele foi algo que deve ter pego, porque veio o desgaste, aí vem mais uma pancada na cabeça. Como que eles vão conduzir isso? A gente não tá lá, a gente não sabe, e aí vamos ver o que o Pedro, eu acho que tem tudo para poder ficar, ele tem condição, ele tem qualidade, ele tem capacidade, mas de toda maneira, a hora que junta elenco e todas essas informações, faz muito sentido elenco com o treinador para falar, e aí, o que nós vamos fazer, né? Agora, e só depende dele para voltar, né? Sim, então. Jéssica, é o seguinte, a gente conversa muito assim sobre o que o Felipe gosta de fazer com os times deles, a questão da pressão na saída de bola do adversário, não é tanto a característica do Pedro, mas ele pode fazer. Mas ele ajudava. Ele é jovem, ele pode correr um pouco, pode não ser aquela pressão absurda, mas ele vai correr, ele fazer, né, atrapalhar o jogador adversário e tudo mais. Ele pode fazer isso, né? Mas depende dele, ele tem que querer. E fora isso, quando entra em campo, ele precisa também resolver. E como é que o Pedro resolve? Porque o Pedro, ele não é um jogador de muita costura, ele não é um jogador de sustentar, ele é um jogador do quê? Posicionamento e finalização. Ele é um ótimo finalizador, bom posicionamento na área, fazedor de gol, certo? Então, mesmo que a pressão dele não seja a melhor do elenco, mas se ele estiver fazendo dele, Felipe vai escalar. E se dedicando, né? Se dedicando e fazendo dele, vai escalar. Agora, a questão é que eu acho que ele não está fazendo dele e também não está se dedicando como a comissão técnica imagina que deva ser o ideal. E o fato dele não ter sido relacionado, para mim, é um recado para o próprio Pedro. Olha, pra gente contar com você, depende de ti. Agora, o que pode acontecer? Pode ser que ele, poxa, é verdade, eu tô aqui no Flamengo, eu tenho espaço, mas eu vou ter que, só cabe a mim me dedicar. Ou pode ser que aí sim crie um afastamento verdadeiro, né, real, maior, em que o próprio Pedro busque um outro clube para ele nessa janela, né, a gente tá às vésperas de uma janela. Mesmo que ele tome a opção de falar assim, eu de verdade, agora eu não quero ficar, se tiver algo eu quero sair. Ele vai ter que estar trabalhando, treinando e usando esse sentimento, esse ressentimento para gastar em energia para ele ficar bem. Porque ele é vislumbrado como convocável, como um cara 9 de seleção. Só tem um ponto nisso tudo, né? O Flamengo tem uma necessidade gigantesca de centroavante. E olha, tem um outro detalhe aqui que me lembra Sérgio Lobo, né? Que é nosso produtor e tudo mais, e sempre muito bem informado também. Ele lembra que o Flamengo costuma levar 25, 26 jogadores para a concentração e aí cortar 2 ou 3 antes do jogo, né? E que o Pedro está fora, inclusive, desses extras. Né? Então, é algo que chama... E se for ver de um lado até científico, de treinamento, é pertinente ele ficar fora para treinar. Porque se eu vou levar ele para o jogo, eu já não posso dar uma carga boa de treino, porque eu posso contar com ele, pode ser por 10 minutos, ou pode machucar alguém, eu preciso pôr ele com 10 minutos do primeiro tempo.
Então eu não posso colocar carga nele de trabalho. Então, e no dia, um exemplo, amanhã, que é o dia do jogo, ele só vai jogar. E se ele de repente jogar pouco porque ele não está tão bem condicionado, ele nem treina e nem joga. É isso. Então é bom que você fique fora e meta ali carga para poder ver a resposta que ele vai dar de atitude no treino e a resposta que o treino vai dar para a evolução física dele. Felipe e amigos, né, que se o Flamengo não consegue, tem um problema para fazer gol, transformar seu volume em gols ou perde a partida, se desenha de uma forma complicada, será que o torcedor não vai estar cobrando? Poxa, por que afastou o Pedro? Mas o Pedro também não estava fazendo, né? Exato, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que às vezes essa cobrança atrapalha o plano. E eu acho que o Flamengo está sendo muito profissional, está sendo muito sereno na decisão que tem que tomar. É dura, uma decisão difícil de ser tomada, não é uma decisão popular. A única coisa condenável foi internamente o vazamento de dentro, isso aí foi terrível. Sim. Se isso é contornável ou não, depende deles, depende da maneira que cada profissional recebe, e o Pedro ele tem direito de receber. Mas aí não é com o Felipe, né? Isso, aí não é com o Felipe. E tanto que depois disso que aconteceu, também tem informações que Felipe, com os líderes, o Felipe chamou ele, falou, opa, eu conto contigo. Eu abomino isso que aconteceu, mas eu conto contigo. Então, agora Só mudar de postura. O desenrolar de tudo depende da postura. Olha, e ainda a gente vem falando aqui de gols e tal, o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato. São 24 gols marcados nessas primeiras rodadas do campeonato, né? Foram jogadas 11 rodadas até aqui para o Flamengo, né? Para vários times 12. A gente está entrando amanhã na 13ª rodada da competição. Então, 24 gols em 11 jogos é uma boa média, uma média acima de 2 gols por jogo. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Tem o campinho do Flamengo para mostrar e mais uma notícia que eu acho que é importante, né? Pelo menos eu julgo como importante a saída do Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves está de malas prontas, não está 100%, mas tudo indica que ele vai para o Cruzeiro. O Flamengo está vendendo uma parte dos direitos, né, do Matheus Gonçalves e está aí a matéria do GE para vocês, né, se quiserem detalhes vai lá. É uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Então o Cruzeiro está comprando metade, né, dos direitos econômicos do jogador e deve levá-lo para a Toca da Raposa. E eu acho que o Matheus Gonçalves tem tudo para se tornar um grande jogador. Eu acho ele muito bom tecnicamente, tem pouco espaço, curiosamente, no time de hoje do Flamengo, né? Acho que ganhando um pouquinho de massa muscular, acho que ele precisa ficar um pouquinho mais forte, crescer um pouquinho, mas tem tudo para ajudar muito e me surpreende com o baixo valor. Eu acho baixo o valor, né? Por 3,5 milhões de euros, né? Eu acho uma boa, muito mais para o Cruzeiro, pelo menos em princípio, um negócio muito melhor para o Cruzeiro do que para o Flamengo. O Matheus tem bastante coisa para amadurecer, né? Como todo jogador jovem tem. Mas às vezes os clubes quebram tanto a cabeça para encontrar no mercado jogadores irreverentes, corajosos, que vão para cima, que tem técnica, que tem coragem para atacar, que são ofensivos. E às vezes está em casa, né? Então, talvez o Flamengo está mirando em jogadores já prontos, que cheguem e consigam entregar o que se pede para essa temporada, de imediato, né? O Flamengo está sempre ambicionando títulos e às vezes não tem tempo para desenvolver um atleta. E eu também entendo o próprio Matheus, porque ele está numa idade que ele precisa de espaço para jogar. Não pode deixar passar temporadas, né? É natural, né? Ele precisa encontrar um clube onde ele vai se jogar mais, né? Mas é uma boa aposta, assim, do Cruzeiro. Ele tem o que evoluir, ele tem que ter isso em mente, né? Se quiser ser um jogador diferente, de estar mas ele tem talento. Mercados ainda, né, Alex? Tem que realmente buscar isso cada vez mais. A evolução dele vai depender sempre dele. Mesma coisa do Pedro. O atleta, ninguém pode fazer por ele. E ontem ele fez 2 golaços aí, ó, no Campeonato Brasileiro Sub-20, né? No jogo contra o Botafogo, lá no campo da Portuguesa. E ele só vai poder evoluir onde ele... E ele deu uma entrevista ontem mesmo dizendo que queria ficar, né? Não, lógico, é normal, foi criado aqui, adoraria estar no Flamengo, é lógico. As coisas acontecem muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, para ele precisa jogar, cara. E aí, pelo menos, desde essa criação, esses anos todos no Flamengo, não vai impedir ele em nada de brilhar em outro lugar. Sim. E abraça essa oportunidade realmente e faz acontecer. É isso aí. Vamos mostrar o campinho do Flamengo com a provável escalação para amanhã nesse jogo contra o São Paulo. Olha só, o time deve ter Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira a dupla de zaga, Alexandro na lateral esquerda, meio campo com Jorginho, Arrascaeta e De La Cruz, né? Já substituindo ali o Gerson, lembrando que o Pulgar também está fora, machucado, né? Praticamente toda a temporada. Então o De La Cruz aparentemente deve virar um titular frequente aí do time. No ataque, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. A ver como será a formatação, né?
desse time, se o Luiz Araújo realmente vai jogar pelo lado direito, se o Plata vai pela esquerda e não centralizado, e o Bruno Henrique mais do lado direito, se o Luiz Araújo não vem fazer uma linha de 3 aqui, né, de 3 meias com o De La Cruz e o Arrascaeta, e o Plata e o Bruno Henrique sejam uma dupla, né, de atacantes, a formatação é que me parece mais indefinida, né? Pelo menos para nós, que o Felipe sabe o que ele vai fazer. Pois certamente está preparando para esse confronto que não acho que vai ser nem um pouquinho fácil, né, contra o São Paulo sob o novo comandante. Agora, o Flamengo tem que poder contar com o De La Cruz. Especialmente agora com a lesão do Pulgar, ele vai ter que contar com o De La Cruz, e com a saída do Gerson ainda mais, ele vai ter que poder contar com ele em todas as rodadas, e é um jogador que tem tido suas dificuldades físicas, né, de aguentar o calendário brasileiro, de não se lesionar. Ele é um jogador que veio por um preço alto e que tem muita qualidade, que pode contribuir. Esse é o momento que o Flamengo vai precisar contar com ele. Bom, o vídeo é isso aí, e o Pedro tá em pauta, cara. O Pedro, ele tem chance 100% fisicamente, psicologicamente e taticamente, lógico, com o auxílio do Felipe Luiz, ele tem que ser o nosso centroavante mais 10. E aí entra essa questão, cara, sobre qual a porcentagem que ele tá em questão de dedicação, fisicamente e psicologicamente, porque o psíquico é muito importante. E como que o cara tá lá? Porque assim, tem muitos fatores, velho. Tem a renovação do cara que foi dado para trás. Eu não sei, se eu não me engano, era na gestão anterior, ele já tinha um encaminhamento sobre a renovação. Ele, a Arrascaeta e uma série de outros, que os caras devem estar muito chateados, né? Isso envolve também, lógico, questão de financeiro, de ganhos, eu não sei. E tem tudo isso aí. Felipe Luiz foi lá, conversou, e eu tomara que, cara, eu tô torcendo muito, eu como torcedor flamenguista, cara, sangue corre na veia, Flamengo, mas assim, eu torço muito pra dar certo, porque o Pedro não pode sair pra outro time, velho. Ele 100%, ele joga muito. Nossa, vamos torcer. A mídia em si, ela quer expor tudo isso, porque é o papel dela, e outra, gera bastante engajamento, visibilidade, e o nosso Flamengo é muito grande. Eu venho falando sempre aqui, e não é preciso falar isso, é uma redundância, porque o nosso Flamengo é grande, cara. Qualquer coisinha, os caras fazem uma tempestade com um copo d'água. Mas, enfim, vamos torcer, cara. Eu tomara que isso seja, eu pessoalmente fico torcendo, porque isso aí tudo sirva para ele pensar, refletir tudo o que tá ocorrendo. E o Pedro, cara, o Pedro tá muito diferente. Se isso for mesmo questões de comportamento, ele lá em campo, porque conforme todos dizem, houve uma reunião dos os líderes, Felipe Luiz e tudo mais, conversou com ele sobre qual que é a postura, isso, o que espera dele, e tudo isso, que é o que vem aqui, mas para ter certeza, é só a coletiva pós-jogo que o Felipe vai responder. E o Pedro também vinha a público e expor o que tá acontecendo. Porque, cara, eu torço muito. O Pedro, ele é P maiúsculo de um jogador, cara. E é no Flamengo, cara. Quem não quer estar jogando no Flamengo é o seu time do coração. Ele fez... o cara fez de tudo para sair do Fluminense. Ele queria vir direto pro Flamengo. Teve uma jogada de ir pro Fiorentina e voltar pro Flamengo. Ele agora teve a lesão, a mesma do Bruno Henrique, fez uma estrutura em casa, construiu tudo para poder voltar antes. E você vê que o cara é dedicado. Ele deve estar chateado com uma série de outras coisas, que nem o Boto, né? Falaram que tem muitos jogadores que tá chateado com o Boto, que parece que o Arrascaeta, acho que é essa questão sim de renovação. Mas a princípio é só especulação que a gente tem sobre tudo isso. Mas eu só tende a torcer, cara, eu como torcedor. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta. O meu placar é 3-0 amanhã. E aí, o que você diz? Qual que é o seu? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.